Olá, bom dia, meus amores. Hoje, em nossa disciplina de matemática, iremos iniciar o caderno 3, unidade 9, com o conteúdo números decimais, tá? Peguem o caderno 3, coloquem na página 2, tá? Registre também a data de hoje, 10/9/2020, não só aqui no livrinho, como também na agenda. Não esqueçam, certo? Vamos lá conhecer o que vem a ser esses números decimais, certo? Observe aqui, gente, ó, né, a capa aqui de entrada do caderno 3 de vocês, com o conteúdo números decimais. Veja aqui os números, como eles são colocados, tá? Observem, que é muito importante, ó, certo? Vocês irão entender. Iremos conhecer, ó, os números decimais, leitura e escrita. Primeiramente, o que vem a ser os números decimais? Gente, números decimais são aqueles que têm vírgula. Todo número que tiver uma vírgula, né, eles são classificados como números decimais. Vejam, 4,50, ou seja, 4,50, né, que aqui ele está colocando em questão de reais. Veja aqui, ó, 9,38, 1,75, 7 reais, tá? Então, veja que todos esses números têm vírgula, tá? Quando você encontrar um número que tenha vírgula, ele é classificado um número decimal, tá? Não esqueçam isso, certo? Ó, os números decimais estão presentes em várias situações do dia a dia, realmente. Observe estes exemplos. Veja aqui, ó, tirei 9,8 na prova de matemática. É um número decimal. Por quê? Porque contém a vírgula, certo? Aqui, ó, 4,50, né? É o preço da caneta, né? Então, veja que é um número decimal. Por quê? Porque também contém uma vírgula, certo? Ó, note que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal, que é aqui, nessa tabelinha que nós iremos conhecer agora. Ó, podemos dividir os números decimais em duas partes, a parte inteira e a parte decimal. Veja o quadro de ordens a seguir. É importante vocês analisarem com cuidado, tá, gente? Como é que eu posso dizer? Esse quadro de ordens aí, tá? Veja a parte inteira, ó. Parte inteira. Centena, dezena e unidade, que nós já vimos. Não foi isso? Veja as letras como são representadas, tá? Maiúsculas, tá? O C maiúsculo, o D maiúsculo e o U de unidade maiúsculo. Agora, veja a parte decimal, certo? Como são escritas, né? As iniciais já são o quê? Com letras minúsculas. Observe, décimo, o D minúsculo, centésimo, o C minúsculo, milésimo, o M minúsculo, tá? Aqui é representada pela parte inteira, ou seja, parte antes da vírgula, certo? E a parte decimal é a parte que vem depois da vírgula, certo? Vocês irão entender. Vamos lá, ó. A parte inteira indica as unidades inteiras e suas ordens aparecem com letras maiúsculas. Já a parte decimal indica uma parte menor que o inteiro e suas ordens aparecem com letras minúsculas, tá? O que eu acabei de falar, gente. Repare que, ao utilizar o quadro de ordens, podemos analisar as partes que compõem cada número. Veja o exemplo aqui, ó. 0,8, ele colocou aqui, ó, 0,8, tá? 8 décimos, certo? Aí aqui na segunda, ó, 12,65. Ó, veja aqui, ó, 12,65. Uma dezena, não é isso? Nós já vimos. Mais duas unidades, mais 6 décimo
mais 5 centésimos, certo? A mesma coisa são 4,382. 4 unidades mais 3 décimos mais 8 centésimos mais 2 milésimos. Certo, gente? É só observar, tá? Que é fácil. É só classificar aqui, né? Colocar na ordem. Parte inteira, parte decimal, certo? A mesma coisa aqui, ó, 12,007, ou seja, 12,7. 2 unidades mais 7 milésimo, certo? Facinho, gente, para a gente poder identificar aqui tanto a parte inteira como a parte decimal. Muito simples, é só prestar atenção, certo? Vamos ver o que ele traz aqui de informação. Assim como ocorre com os números naturais, na decomposição de números decimais, não se costuma indicar as ordens que têm zero. Por exemplo, 1,005. Veja que foi tendo essa questão aqui. Tem uma unidade e 5 milésimos, certo? Aqui ele botou 2 unidades mais 7 milésimos, certo? Observem aí também. O quadro de ordens também auxilia na leitura dos números decimais, também, né? Tanto o conhecimento dos números decimais, ó, ele botou aqui, ó, leitura e escrita, certo? Fazemos a leitura de um número decimal lendo primeiro a parte inteira e depois a parte decimal, seguida do nome da ordem do último algarismo. Observe: 8 décimos, 12 inteiros e 65 centésimos, 4 inteiros e 382 milésimos, 2 inteiros e 7 milésimos. É fácil, gente, veja, muito fácil. É só a gente prestar atenção ali na tabela, ou seja, no quadro da ordens, né? Que é fácil identificar, não se preocupe, certo? Vocês irão responder esse jogo rápido aqui, ó, que resiste no quadro de ordens os números de cada item a seguir. Em seguida, escreva o nome de como se lê cada um. Ele já deu os números, vocês coloquem aqui conforme a ordem, tá? Parte inteira, parte decimal, certo? E depois vai fazer como se escreve e como se lê cada um deles, certo? Represente com algarismo os números compostos por 8 inteiros e 3 décimos, 42 inteiros e 17 centésimos, 73 inteiros e 5 décimos, 64 centésimos. Irão colocar aqui os algarismos que representa, né, cada número desse aqui, cada número decimal desse, certo, gente? Tem o desafio que vocês irão fazer também. Analise os números 0,8, ou seja, 8 décimos e 0,80 centésimos. Eles representam quantidades diferentes ou iguais? O que vocês acham? Justifique sua resposta utilizando a decomposição. Irão decompor, né, conforme lá o quadro de ordens, certo? E irá responder se são diferentes ou iguais, certo? Pode escrever aqui a respostazinha aqui do lado para a gente estar discutindo logo mais, certo? Língua inglesa. Tem uma diferença aqui, tá, gente, dos números. Eu quero que vocês observem. Vejam, em português, quando representamos valores, moeda, utilizamos o ponto para separar as classes inteiras, como nas numerações que envolvem milhares e milhões. Já a vírgula é utilizada para separar a parte inteira da parte decimal. Mas cuidado ao usar a vírgula e o ponto nos números em inglês. Nesse caso, usa-se a vírgula para separar as classes e o ponto para separar a parte inteira da decimal. Veja, em português nós utilizamos ponto, em inglês, vírgula. Aqui em português utilizamos a vírgula e aqui o ponto, é o contrário, tá, gente? Aqui, 5,9 quilômetros, aqui é 5,9 quilômetros, tá? Então, só tem essa diferença aí que é bom vocês também se atentar a isso, tá? Só para vocês conhecer realmente,
certo? Hora da leitura também, eu queria que vocês realizassem a atividade para a gente estar encerrando aqui, tá? Na página 6, certo? Hora da leitura. Como sempre tem uma interpretação de texto, vocês irão ler, né, sobre matemática, certo? Sobre o número decimal, certo? E irão responder essas duas questões, o primeiro e o segundo. Agora reescreva o bilhete pagando a conta do alfaiate. Por fim, reescreva o bilhete doando a herança aos pobres, tá? Analise aqui o que está se pedindo para vocês poderem estar realizando essa hora da leitura, tá? Para a gente estar fazendo a correção logo mais na nossa videoconferência, certo? Espero que vocês tenham compreendido um conteúdo fácil, de fácil entendimento, não é difícil, tá? E no decorrer nós iremos praticar cada vez mais, né, aí esses números decimais, tá certo? Então, até logo mais, tá? Então, responda as atividades, realize as atividades para que mais tarde nós esteja fazendo a correção, certo? Beijo e até logo mais.